E agora é o seguinte, nós vamos falar de um ato que merece toda a nossa proteção. É o aleitamento materno. Uma questão de saúde pública, além de um direito humano que precisa ser respeitado. Por isso, o 8º mês do ano recebe o nome de Agosto Dourado, para simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação. Para falar sobre o tema, a gente vai conversar com a nutricionista materno-infantil e consultora em amamentação, a Bárbara Macione, através de videochamada. Muito boa tarde, Bárbara. Olá, boa tarde. Para a gente começar, primeiro de tudo, o que é que significa aí, né, o dourado desse mês de agosto? Ótima pergunta. O dourado significa o que o leite materno representa, né? Que ele é o ouro líquido, a gente costuma dizer assim. Então, não só a representatividade do leite materno, como também tem uma outra simbologia, que é um laço dourado, que ele fala também sobre todas as partes que são responsáveis por fazer a amamentação acontecer. Então, tem todas essas representatividades, que inclusive é o tema desse ano, do Agosto Dourado, né, é a responsabilidade compartilhada. E você falou muito bem que é uma questão de saúde pública. Sim. E essa questão do laço fala sobre isso, né, que todas as pontas são muito importantes para poder fazer a amamentação acontecer. Olha aí. E, Bárbara, nós vamos lembrar, né, também de alguns fatos sobre a amamentação. E é importante a gente falar, né, e estudar mais sobre a amamentação, porque é o primeiro passo para um bom aleitamento. É isso que a gente pode dizer? Exatamente. Quando a gente fala na amamentação, ainda na gestação, muitas mulheres se perguntam o que é que elas vão fazer. Infelizmente, ainda tem orientações mais antigas que fazem com que a mulher faça alguma coisa com o corpo, com as mamas. E isso já caiu por terra. Isso a gente não precisa fazer mais. E o que a gente precisa fazer na gestação é se munir de informação. Não só pessoalmente, mas munir todas as pessoas que vão estar ao seu redor, porque para fazer a amamentação acontecer não depende só da mulher. E isso, infelizmente, cai sobre a mulher, mas não é só a responsabilidade dela, né? Sim, sim. Isso aí, e principalmente com o tema desse ano, isso aí a gente está exaltando ainda mais. E para a gente poder também, né, chamar a atenção, esses cards, eles servem como um alerta também, né? Porque a gente pode dizer, inclusive, que é comum ter dificuldades nos primeiros dias, mas que isso não é normal, Bárbara. Exatamente. A gente ainda... Algumas coisas da amamentação, alguns mitos, eles são de muito tempo atrás. Então, a gente foi ouvindo, crescendo, ouvindo isso. Ah, mas dor é normal, não precisa se preocupar que vai passar, vai passar. Mas é muito importante a gente ter um acompanhamento de quem sabe auxiliar essa mulher desde o início. E ainda mais, como eu falei antes, com relação à informação, uma consultoria pré-natal para a gente conversar sobre a amamentação desde a gestação, para a mulher já ir sabendo o que pode acontecer. Então, essas dificuldades são comuns, mas elas não são normais. Então, se você está sentindo dor, está em casa sentindo dor, por favor, procure ajuda, porque dor não é normal. Um incômodo, um certo incômodo, alguma coisa assim, apesar que... porque é um bebê o tempo todo ali demandando... usando o seu peito para poder mamar, a se alimentar, não a cada 3 horas, como muitas pessoas acham. Então, assim, é um tempo muito, muito dedicado a isso. Então, algumas mulheres vão sentir desconforto, mas tudo tem o seu limite. Sentiu dor, tá achando que tem alguma coisa desconfortável, tá achando que alguma coisa tá errada, procure ajuda. Não hesite em procurar ajuda. Sim, isso é importantíssimo, né? E também entender aí o comportamento do bebê, isso facilita o processo de aleitamento? Eu acho que é muito importante, uma das coisas mais importantes a gente falar nesses primeiros dias é a gente entender o comportamento do bebê. A gente chama isso de esterogestação. E é gestar fora do útero, né? Então, esses primeiros 3 meses, tem uma teoria que fala que o bebê ainda se sente dentro do útero até os 3 meses de vida fora. Então, a gente simular um ambiente confortável,
para ele se sentir seguro, é muito importante. E a gente entender isso facilita, porque o tempo que o bebê demanda é muito grande. Então, se a gente for com expectativa que o bebê vai ficar muito tempo sozinho, vai dormir, vai acordar de 3 em 3 horas para mamar apenas, isso aí acaba frustrando muitas famílias. Então, a gente entender um pouco melhor isso antes já ajuda bastante. Sim. Ó, Bárbara, nós temos também aí, né, algo que eu acho que é importantíssimo, que é exatamente ter uma rede de apoio, né? E quando a gente fala uma rede de apoio, seria para ajudar a mamãe nesse momento de amamentação, não é? Exatamente. Rede de apoio são as pessoas que estão ao redor e às vezes ela pode ser até uma rede de apoio que não esteja presente, mas enfatizar a importância em apoiar essa mulher, mesmo que de longe, já é muito importante. Porque imagina você tá querendo uma coisa, a mulher quer amamentar, a pessoa que amamenta quer amamentar, quer fazer esse momento um momento prazeroso, mesmo que nos primeiros dias não esteja acontecendo, vai aos poucos. E tem gente que vai falando e desacreditando do poder do leite materno, do poder da amamentação. Então, só o fato de você falar algumas coisas já prejudica esse processo. Sim. E, além da rede de apoio presencial, né, que está ali o tempo todo, porque, por exemplo, outra pessoa pode fazer tudo, menos amamentar. Então, deixa essa responsabilidade com a pessoa que vai amamentar, né? Mas as outras, elas podem cozinhar, deixar uma comidinha quentinha, pegar o bebê para a pessoa que vai amamentar tomar um banho. Então, assim, tudo isso ajuda bastante no processo. Lembrando, rede de apoio, mas pai, o companheiro, companheira da pessoa que está amamentando, não é rede de apoio. Ela vai fazer o papel dela, do pai, do companheiro, da mãe, enfim. Mas não é rede de apoio. Vai fazer o papel de rede de apoio são outras pessoas. E que é muito importante. Olha, para a gente fechar, isso a gente ouve muito e eu queria que você comentasse, fosse bastante enfática nesse tema, porque, ó, não existe leite fraco, não é, Bárbara? É outro mito muito grande, né? Que, infelizmente, com tantas informações hoje, ainda acredita-se que o leite materno não é suficiente para o bebê. Eu quero deixar claro, né? E principalmente a recomendação. Qual é a recomendação para o aleitamento materno? Até os 6 meses que ele seja exclusivo. Então, até os 6 meses o leite materno ele é suficiente, único e exclusivamente para o bebê. Ele tem água suficiente para hidratar o bebê. Então, o bebê está com sede, tá mais quente, vai para o peito, não precisa de água. Ele tem os nutrientes especiais suficientes para o crescimento e desenvolvimento do bebê até os 6 meses. Após os 6 meses, até os 12 meses, o ano da criança, esse leite materno vai ser complementado, que é com alimentação. Mas ainda assim, o leite materno ele vai ser o principal alimento. Então ainda tem gente que, depois de 6 meses vira água. Não, de jeito nenhum. Inclusive, a amamentação ela é dose dependente. Então, quanto mais tempo você amamentar, então o bebê recebeu o leite materno, mais benefícios esse bebê vai receber, essa criança vai receber. Então, a amamentação ela é recomendada até 2 anos ou mais. Então, não tem limite. Esse ou mais aí é para deixar bem claro que não tem limite para a amamentação acontecer. Então, você pode amamentar à vontade. Então, deixa as mulheres amamentarem à vontade. Deixa as mulheres em paz. Se elas querem amamentar, elas estão fazendo o melhor. Tenho certeza. Olha, Bárbara, quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa. Queria que você deixasse aí algumas palavras para todas as mamães que estão assistindo o programa neste momento. Bom, eu acho que cabe várias mensagens para cada mulher, a cada pessoa que está passando por esse processo. Então, gestantes, procurem informação. Mulheres que estão no pós-parto imediato, passando pelos perrengues, essas dificuldades do início, procurem ajuda. E mulheres que estão amamentando, fazendo a amamentação, já estão na fase tranquila, continuem, não deem ouvidos aos pitacos inapropriados. Continuem firme e forte, porque é muito importante, vocês estão dando o melhor, tenho certeza disso.
É verdade. Muito obrigada, tá, pela participação, Bárbara. Excelentes explicações, esclarecimentos aqui no nosso programa. Obrigada. Muito obrigada, tá?